Esta empresária de Arthur Nogueira tem um lema muito interessante. Veja só, se algo de bom acontecer, faça uma viagem para comemorar. Se algo de ruim acontecer, faça uma viagem para esquecer. E se nada acontecer, faça uma viagem para que algo aconteça. Foi com isso em mente que a consultora de viagens Jamile Zoppolato criou há 20 anos a Ibratur Turismo, a mais tradicional agência de viagens de Arthur Nogueira. No programa Nogueirense de Sucesso de hoje, você vai conhecer mais sobre essa empresária e como ela inovou no segmento. Confira! Eu sou de Mato Grosso do Sul, me casei com um bancário do Banco do Brasil. Na época, eu morava em São Paulo, quando me casei fui morar em Aracaju. Mas antes de me casar, eu trabalhei na VASP, em São Paulo, companhia aérea que já não existe mais. Me casei e fui morar em Aracaju. Aí, a cada 2 anos, a gente mudava de lugar, porque no trabalho do meu marido, a cada 2 anos, 2 anos e meio, a gente se mudava. E aí a gente veio para Arthur Nogueira. Quando eu cheguei aqui, não tinha agência de viagem, isso há 20 anos atrás, né? E aí a gente pensou em alguma coisa e eu montei a Ibratur. Então tudo começou dessa forma. Como eu já tinha uma experiência, já tinha trabalhado no turismo, o turismo estava em crescimento, era uma época, né, que mesmo nessa época as pessoas que mais tinham acesso à viagem, viajar de avião, não era tão popular como hoje, mas eu achei que o momento estava muito propício para isso. E aí montei a Ibratur. Começamos a pensar num nome, né? E como tem o órgão, a Embratur, e o meu sobrenome Ibrahim, eu falei, olha, eu acho que isso vai ficar bom, isso vai associar e aí nasceu a Ibratur Turismo. A concorrência eu acho muito louvável, porque faz com que a gente esteja sempre atento, não fique estagnado. É importante, porque quando a gente não tem concorrência, de repente a gente acha que a gente está dono do pedaço e de repente relaxa, e não pode ser assim. A concorrência é muito importante para o crescimento do profissional, né? E eu acho que mais importante ainda para o consumidor. Então, eu faço meu trabalho da maneira que eu acredito, eu faço meu trabalho com responsabilidade, com seriedade, procuro fazer o melhor para o meu cliente, trabalhamos com o bom atendimento, e eu acho que aí é uma consequência, né? O cliente tem a concorrência, mas tem a Ibratur Turismo, então depois que ele vai na Ibratur, ele não sai de lá. Não dá para pensar na vida profissional parando nesse quesito dificuldade. Eu procuro assim. Eu acho que hoje, se eu for analisar, com o tamanho da cidade, o crescimento da cidade, com a concorrência, não só física, mas a internet, hoje talvez seja um momento dos mais difíceis para a gente se estabelecer. Na minha opinião, hoje em dia, isso está mais difícil. Mas isso também faz com que a gente busque mais. Eu acho que por um bom tempo, eu fiquei aqui em Arthur sozinha muito tempo com a agência. E eu vejo que hoje o meu desempenho acaba sendo melhor por conta das dificuldades. Porque a gente vai buscar sempre soluções. Então isso faz com que a gente realmente saia do sofá. Nessa crise, o que eu vejo é que diminuem algumas vendas, diminuem algum setor, em alguma área. De repente, por exemplo, o internacional hoje, por conta do câmbio, por conta do dólar alto, do euro alto, a venda nessa área diminui. Mas a gente sempre busca outras alternativas. Eu tenho feito, por exemplo, excursões para teatro em São Paulo, né? Que isso é uma coisa que tem a ver com a minha área de trabalho,
pessoal sai, passa uma noite legal, assiste um show, um teatro, a gente sai para jantar, volta para Arthur, amigos se encontram. Então a gente vai buscando alternativas para seguir adiante. O que todo mundo quer é pagar pouco, não é? A gente então faz o quê? Busca sempre o melhor produto com a melhor tarifa disponível no mercado, entendeu? Por quê? Porque você tem opções. Você pode ficar num hotel 3, 4, 5 estrelas. Sim, cada um vai ter o seu preço. O que eu faço? O que a gente na Ibratur faz? Avalia o perfil do passageiro, o perfil do nosso cliente e dentro do perfil do nosso cliente buscar prestar o melhor serviço. Buscar com que ele faça a viagem que ele quer, o que ele deseja, mas sempre dentro daquilo que o mercado oferece de melhor. O turismo não é supérfluo. Por quê? Porque é importantíssimo para o ser humano ele se dedicar a ele mesmo, ele ter um tempo para ele. Você trabalha um ano todo, você tira 30 dias de férias, você vai para casa assistir TV, ficar deitado no sofá. Você precisa de um tempo para você. Fora que, com o turismo, você tem a oportunidade de conhecer lugares diferentes, culturas diferentes. Isso é enriquecimento. Isso traz experiências incríveis. Então, de supérfluo, o turismo não tem nada. O turismo é pura experiência, agrega valores. E eu vejo que as pessoas que gostam muito de viajar e que já entenderam isso, concordam com a gente. É uma questão de visão. Se você passar a olhar dessa forma, você vai ver que o turismo é parte importante na sua vida. Olha, um conselho importante, eu acho que assim, a gente tem que acreditar sempre. Isso, minha mãe é uma pessoa muito assim, presente na minha vida. E eu vi assim, que em momentos de muita dificuldade, quando eu era criança tal, e a minha mãe arregaçou as mangas e sempre acreditou e venceu. Para você ter uma ideia, ela foi uma pessoa que chegou a estudar junto comigo. Era uma pessoa que tinha a 4ª série e aí foi para a escola, fez supletivo. Quando eu estava fazendo 2º grau, ela estava fazendo 2º grau. Quando eu estava fazendo faculdade, ela estava fazendo faculdade. Então, eu acho que, primeiro de tudo, diante de qualquer situação, a gente tem que acreditar no nosso potencial. A gente acreditou no nosso potencial, aí fica tudo mais fácil. Sempre que a gente pensa, sempre que uma pessoa vai pensar em montar alguma coisa, eu acho que tem que ter planejamento. Porque se você não planeja, as coisas podem não acontecer da maneira como você está imaginando, né? Fazer o que gosta, se especializar, porque o mercado hoje está muito competitivo. Então, você procurar se especializar, procurar buscar conhecimento, fortalecer esses conhecimentos, entendeu? E principalmente fazer aquilo que gosta, porque eu acho que uma pessoa trabalhar naquilo que não traz prazer, que não traz alegria, ela pode até dar certo financeiramente, entendeu? Mas não traz alegria, não é gratificante. E aí eu acho que isso reflete na vida de alguma maneira. Então eu acho que principalmente fazer o que gosta. Eu estou nessa área faz tanto tempo e a gente vem de sonhos. O meu trabalho é muito gratificante. Chega uma pessoa para comprar uma viagem, lua de mel. Chega uma pessoa que nunca viajou e vai fazer a primeira viagem. Amigos que se reúnem e vamos juntos fazer uma viagem. O meu trabalho é muito gratificante, graças a Deus. Eu acho assim que o segredo é a gente gostar mesmo do que faz. E eu tenho a sorte ainda de trabalhar num ramo, numa área que é
muito, muito interessante, muito gratificante mesmo. É um produto, a gente vende serviços. Às vezes alguma coisa não dá certo, como todo lugar, prestador de serviço não depende só da Ibratur, da Jamile, das meninas que trabalham comigo. A gente tem uma cadeia de prestadores de serviço. Mas o que a Ibratur sempre preza é o cliente em primeiro lugar. E é com o cliente e para o cliente que a Ibratur trabalha. E uma coisa que eu acredito e que está lá na Ibratur, inclusive eu coloquei essa frase porque eu acho ela incrível. Se algo de bom acontecer, viaje para comemorar. Se algo de ruim acontecer, viaje para esquecer. E se nada acontecer, viaje para que algo aconteça. Eu estou com alguns planos, inclusive por conta do momento em que a gente vive, né, que o Brasil, que o país vive. A gente está buscando algumas alternativas no nosso ramo, aí na nossa área. Não vou aqui falar exatamente o que, mas a gente tem alguns projetos muito interessantes e em breve a Ibratur vai estar aí colocando no mercado as novidades. Fiquem atentos porque vocês vão ter novidades à vista.